Venha, Senhor, que venha fazer, Pai, que Portugal venha aumentar o ordenado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Diácono. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Joel. E vamos deixar Joel descansar em paz essa noite. Em nome de Jesus. Paramos no capítulo 2, no versículo 17. Ok? Será que vocês já lembram de tudo, ainda lembram de tudo o que foi falado acerca das profecias? Sei que muitos de vocês têm, muitos não, alguns de vocês têm perda de memória recente. A gente prega uma coisa, na outra semana já não se lembra muito bem do que é que foi pregado. Mas esses vídeos, essas aulas estão em vídeo, estão gravados e é um estudo bastante interessante acerca das profecias. Então, se alguém vier me fazer alguma pergunta acerca de profecia, eu vou mandar assistir os vídeos. Eu já estou cansado de responder 10.000 vezes a mesma pergunta. Mandar para onde? Não cheguei ainda nessa fase. Ai. Mas vamos lá. Nós estávamos lendo e vimos que haviam 3 blocos de profecias. Lembra que eu falei isso? O primeiro bloco eu li, ele estava extremamente no passado, não é? O tempo verbal estava no passado. O segundo bloco já estava no futuro, ou no presente, melhor dizendo, entre futuro e presente, quando ele diz chorem, sacerdotes, está no presente, congregai, está no presente, apesar dele utilizar rasgai os vossos corações, está no presente. E a partir do versículo 18 do capítulo 2, ele vai e lança mais para o futuro, né? E como eu falei, acerca da questão das profecias, não necessariamente o profeta sabe aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando, aquilo que Deus falou com ele. A responsabilidade de um profeta não é saber o que diz a sua profecia, mas dizer a sua profecia tal qual recebeu do Senhor. Então, o profeta ele não precisa saber o que é que ele quis dizer com aquela profecia, ele tem apenas a obrigação de dizer a profecia. Ele não sabe nem quando é que vai se cumprir, enfim. E assim vai. E isso nós vamos ver aqui no restante da profecia de Joel. No versículo 18 diz assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Para a gente já dar uma paradinha aqui, porque só para recapitular o que é que nós estávamos vendo, porque muitos de vocês foram para o Algarve nessa última semana de bastante sol. Uma semana de bastante sol, pode ser que já tenha queimado os miolos e esquecido. Ele estava falando ali do enxame de locusta que tinha atacado a nação, e baseado naquilo, ele fez uma predicação uma predicação profética que falava usando aquele enxame da locusta, né? E ele diz agora no presente que a população, a nação deve parar de festejar, parar de seguir adiante e olhar para trás, olhar para si mesmo. É aquele momento de introspecção da nação. Olha, ele diz, o noivo saia do seu... Vamos acabar as festas, o noivo saia do seu tálamo, a noiva da sua recâmara, ou se eu estiver trocando alguma coisa aqui. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, chorem os sacerdotes, arrependam-se, né?
e clama ao Senhor e diz: Senhor, poupa o teu povo. Essa é a ordem que o Senhor estava dando àquele povo. Olha, este mal sobreveio por causa de vocês. É aquilo que eu falei, o pecado da nação. Por causa de vocês. E por causa de vocês, toda a nação está sofrendo. Então, é hora de vocês acordarem e santificarem-se e verem onde vocês erraram, e para que vocês possam voltar para o Senhor. E quando vocês fizerem isso, aí começa Joel falando assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto no deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Paramos aqui antes de ir para o 28. O que ele diz aqui é que esse exército, esse gafanhoto, essa praga que sobreveio, ele está dizendo que ele vai mandar essa praga de volta. Ele mostra que ele é o que controla todas as coisas. Embora a gente ache que Deus não está no controle, ele é Senhor do tempo, ele é Senhor da história. E é o que ele diz aqui no versículo 20. Aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Quem é que é do norte? Esse do norte não é uma profecia de alguém que vai vir do norte. Os Estados Unidos. Não. Isso aqui, lá em Israel, a maioria dos males que vinham na plantação vinham com o vento do norte. Vinha do norte. Então, ele, sempre que vinha algum mal, estava associado a essas pragas que vinham mesmo do norte. Então, ele diz: eu fazer voltar esta... Oi? Sim, o exército vem do norte. Aquele que é do norte, a sua tradução diz o exército que vem do norte? Pronto, mas ele fala aí, é esse exército que ele acabou de falar dos gafanhotos. É claro que, como eu falei, toda profecia ela pode ter um duplo cumprimento, né? Então, pode ser que realmente venha aí um exército do norte. E, realmente, quando nós vamos ler o Apocalipse, quando nós vamos estudar a escatologia, a gente faz uma certa referência entre esses reinos, principalmente os que vêm do norte e tal, levando em consideração aquilo que eles consideravam como sendo o norte, o norte é norte, né? Mas o norte de Israel, e não realmente o norte geográfico. E o que ele diz aqui? O que ele faz é um encorajamento do povo. Ele diz: olha, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Apesar do sofrimento, apesar de tudo aquilo que a gente está vivendo, apesar de todo esse enxame, apesar de estar tudo destruído, o Senhor ele vai fazer grandes coisas. Agora, o que é mais interessante em todas as palavras dos profetas é que
As palavras dos profetas demonstram que, primeiro, que Deus é quem é o Senhor da história e Deus está no controle de todas as coisas. Mas a exortação de todos os profetas geralmente são duas. Primeiro, ele chama o povo ao arrependimento, chama o povo para se arrepender. E o segundo é que ele que ele mostra que Deus, após o povo pedir o arrependimento, chegar ao arrependimento, Deus faz com que, como a linguagem bíblica diz, a sorte mude. Né? Ou seja, aquilo que estava acontecendo, ele vire o contrário, aquela maldição se torne em bênção. Então, a gente sempre vê isso, pode ter lá em Crônicas, que o Senhor, ele diz ao rei Salomão, ele diz assim, olha, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa do Senhor. Depois ele disse, se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então o Senhor, ele sempre está pronto, está sempre preparado para nos abençoar. Sempre. Deus é um Deus abençoador, Deus não é um Deus que castiga. Né? Agora, nós somos uns filhos rebeldes. Ele diz em Isaías que quanto mais ele chama, mais as pessoas se iam. Ou seja, quanto mais ele vem cá, você se afasta. Cada vez que ele diz vem cá, você se afasta dele. Então, tem um ditado no mundo que diz que se o homem soubesse o quão lucrativo é ser bom, ele seria bom por ganância. E, na verdade, esse ditado é certo. Porque se a gente observar que se a gente faz as coisas corretas, a gente tem muito mais benefícios do que malefícios. E por que nós insistimos em fazer as coisas de forma errada? Por que a gente continua insistindo em viver da forma errada, se Deus tem promessa para nós de uma vida abençoada? Né? Depois de ouvir uma profecia como essa de Joel, dizendo, olha, chore, sacerdote, no altar. A minha pergunta, será que os sacerdotes choraram? Depois que vem um mal desse aqui, será que eles vão ouvir e voltar-se para o Senhor? Jeremias também profetizou. Sabe o que foi que Jeremias profetizou? Jeremias chegou ao povo e disse assim, olha, Deus está mandando dizer, o Senhor Jeová está mandando dizer que ele já cansou de tanto chamar vocês e vocês não responderem. E vocês não, agora vai vir sobre vocês o julgamento de Deus. E sabe o que Deus está dizendo agora para vocês? Se entreguem. Não lutem. Se entreguem, porque eles vão levar vocês em cativeiro. O cativeiro já está determinado e são de 60 anos. Vocês vão ter que ir, Deus já determinou. Vão sem brigar. Aí, como o homem está sempre contra Deus, quanto mais Deus chama, mais eles se vão. Todo o tempo os profetas chamando para voltarem aos caminhos do Senhor, e eles não faziam a vontade de Deus, não voltavam aos caminhos do Senhor. Agora, quando o profeta diz se entregue, eles também não se entregam e muita gente acaba morrendo e a cidade acaba sendo destruída, o que poderia ter sido poupado se eles simplesmente se entregassem e fossem como Jeremias havia mandado. Mas o homem está sempre ao contrário daquilo que Deus manda, mesmo sabendo e mesmo sendo tão claras as profecias que falam de bênçãos sobre a nossa vida quando nós seguimos ao Senhor. Então, essa profecia de Joel, ela diz que para que não tema essas coisas que estão acontecendo, porque a partir do momento em que você se arrepende, que a nação se arrepende, as coisas começam a mudar, o lado começa a mudar, a história começa a mudar. E então Deus começa a abrir as janelas dos céus. Como ele diz aqui, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. É claro que essa profecia, Deus estava dizendo isso através do profeta Joel. Qual é o cumprimento dessa profecia? Em que tempo isso se cumpriu, João Paulo? Será que isso já se cumpriu? Alguns indícios dessa passagem, eu percebo que aqui algumas coisas ainda não se cumpriram ou se cumpriram em partes. E nós vamos ver mais ou menos, essa profecia de Joel, ela é muito misturada, muito misturada. Por exemplo, ele diz aqui que eu sou, no versículo 27 que eu acabei de ler, diz assim, no versículo 26 diz, termina dizendo, e o meu povo não será mais envergonhado. Quer dizer, se ele disse isso cerca de 600 anos, 800 anos antes de Cristo, ou se ele disse isso em 400 anos antes de Cristo, percebe-se que o povo de Israel foi envergonhado diversas vezes. Inclusive depois de Cristo, inclusive na nossa época, já no contemporâneo, com o Holocausto, com tal, aquela coisa toda. E de certa forma, então essa palavra ainda não se cumpriu. Então ainda chegará o tempo em que o povo de Israel, Deus tem um plano para o povo de Israel. É interessante a gente observar que Deus não esqueceu o povo de Israel, em hipótese alguma, Deus esqueceu o povo de Israel. Deus simplesmente, eu já falei isso quando eu ministro sobre o Apocalipse, Deus apenas parou o relógio de Israel para contar o nosso tempo, que o apóstolo Paulo chama do tempo de inclusão dos gentios, ou a plenitude dos tempos, né? Então, esse é um tempo que Deus parou de contar o relógio sobre Israel. E Deus tirou o foco de Israel para colocar na igreja. A igreja ela não substitui Israel de forma nenhuma. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja não é o Israel, não tem nada a ver com Israel. O plano para Israel vai se cumprir, o plano para a igreja vai se cumprir. A igreja foi inserida dentro da história de Israel. Uma parada que Deus deu, mas ele vai retomar essa contagem brevemente. E é claro que quando então ele tomar voltar a contar isto, né, o tempo sobre Israel e as profecias vierem a se cumprir, essa também será cumprida, em que o povo não será mais envergonhado e nós saberemos que o Senhor está no meio dele, está no meio do seu povo, está no meio de Israel. Ok? E no versículo 28, e aí tem aquela profecia que eu acho que é uma das profecias mais conhecidas dos cristãos pentecostais, né, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Que ele diz assim no versículo 28, e há de ser que depois eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, esse é outro bloco de profecia, e que também tem um cumprimento. Percebe-se claramente nessa profecia que ela tem um cumprimento separado no tempo, né? Não necessariamente que tudo ocorreu de uma única vez. E o apóstolo Pedro, quando há o derramamento do Espírito Santo, a primeira pregação do apóstolo Pedro, ele diz exatamente essa questão. Ele diz, isso que vocês estão vendo, que era todo mundo sendo cheio do Espírito Santo, ele diz, isso que vocês estão vendo é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Claro que Pedro
para chegar ao ponto, como judeu, para chegar ao ponto de dizer isso, né, naquela altura, ele tinha a certeza, dada pelo próprio Espírito Santo, do qual ele estava cheio naquele momento, de ter a revelação de que aquilo era um cumprimento de uma profecia, e da profecia de Joel. Uma coisa é você se lembrar da profecia de Joel. Outra coisa é você saber que ele está falando ali do derramamento do seu Espírito Santo. Porque, de repente, o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos para eles ficarem aguardados que do alto eles seriam revestidos de poder. E de repente sopra um vento, eles veem línguas repartidas como fogo, e de repente eles começam a falar em outras línguas e são cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro faz essa junção de que aquilo é o cumprimento do que disse o profeta Joel. E o que o profeta Joel profetizou? De que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Né? E ele diz, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ou seja, dentro desse novo derramado Espírito, toda a gente se tornaria um profeta. Toda a gente se tornaria um profeta. Ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, ele é quem agiria em nós, fazendo-nos falar o que Deus tem para nós. Ele é o agente na profecia, ele é o agente da profecia. É tanto que só era considerado profeta aquele que tinha o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que no Antigo Testamento não era derramado sobre toda a gente. Ele vinha com um propósito específico sobre determinadas pessoas, sobre determinados profetas. Por exemplo, você vê Amós, se você for ler Amós, tem uma parte de Amós que ele diz assim, olha, proíbem Amós de pregar, porque ele estava pregando contra o rei. Ele disse, olha, você prega em todo Israel, mas aqui é a terra do rei, você não vai vir na casa do rei pregar contra o rei. E ele chega e diz assim, olha, desculpa lá, mas eu não escolhi ser profeta. Eu sou boiadeiro, eu cuido de boi, eu fico lá tangendo os bois. Agora, Deus me unge, me levanta e eu não vou falar? Vou sim. E ali vai e fala. Então, a responsabilidade do profeta é de entregar, seja lá o que for, mas vou entregar, não volto para casa com a mensagem que Deus, porque se Deus nos confiou falar, devemos falar. Agora, é claro que dentro desse derramamento do Espírito, não é somente ser profeta, não é a única a especificidade do derramamento do Espírito Santo é que todo mundo seja profeta, está todo mundo profetizando. Isso também não pode ser uma via de regra dentro da igreja, como muitas igrejas falam. Se você não profetiza, ou se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo de Deus, e isso nós sabemos que não existe. A manifestação do Espírito Santo é dada para cada um para que haja crescimento dentro da igreja. Né? E o mesmo Espírito opera diversidade de dons, já falamos sobre isso. Agora, que o Espírito Santo, o que ele estava querendo dizer aqui, é que nós não necessitamos de intermédios. Nós podemos, nós mesmos, recebermos a palavra de Deus. Nós mesmos sermos os receptadores da palavra de Deus. E o que infelizmente acontece hoje na igreja, graças a Deus, não aqui, também muito mais no Brasil do que aqui em Portugal, que é pessoas que vão, lá no Brasil acontece muito isso, que vão em busca de profecia. Vão para a igreja em busca de profecia. Tem gente que, se você diz assim, olha, fulaninho, aqui eu já vi o contrário, fulaninho é um grande profeta de Deus, a igreja enche. A igreja enche, vai atrás. Por quê? Porque vai atrás da profecia. Não quero ver se tem uma profecia para a minha vida. Né? Aqui eu já vi o contrário, já vi gente correr quando diz que é profeta, que é para ele não profetizar sobre minha vida. Aí corre. Mas lá no Brasil tem muito disso. Então, as pessoas vão correndo atrás de profecia. Se você quiser ouvir Deus falar, tem 2 formas, ou 3 formas muito simples de ouvir Deus falar. Primeiro, quando você abre a palavra e lê a palavra, é Deus falando contigo. Segundo lugar, quando você ora a Deus, Deus vai falar contigo.
Deus vai falar contigo. Terceiro é quando você está em comunhão plena com Deus e percebe que Deus está falando contigo de diversas formas, por diversos meios. E aí você começa a entender o agir de Deus, você começa a entender como Deus fala. E agora Deus não necessita mais de um único profeta. Não existe esse, é o único dom que não existe exclusivo dentro da igreja. A gente já falou sobre isso. Esse foi consagrado a profeta da igreja. Esse ministério de profeta não existe, apesar de que algumas pessoas, algumas igrejas lançam esse tipo de ministério. Ele é o profeta da igreja. Sinceridade, isso é para todos. Todos são profetas, todos deveriam profetizar. Só que alguns têm a coragem de o fazer e aí se torna o profeta, mas não é algo que necessita ser uma consagração ministerial, o exercício de profecia. Você é o que dentro da igreja? Eu sou profeta dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém? Esqueci de respirar. E morreu. Seguindo adiante. A profecia, essa profecia daqui, saindo da parte do Espírito Santo, que nós já vimos que já se cumpriu, certo? E é sobre toda a gente, Deus não faz acepção de pessoas. Imagine o que é o Espírito Santo derramar. O profeta Joel, no tempo em que ele estava, profetizou o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todas as pessoas. E ela diz, sobre você, sobre seus filhos e sobre os seus servos. É toda a gente. Não há distinção nesse derramamento do Espírito. Não há porque, mas ele ali é escravo, não vai, não. Até os escravos seriam cheios do Espírito Santo. E isso é o que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não enche apenas os homens ou apenas as mulheres. Deus enche toda a gente. Toda a gente. Está desculpada. Como diz aqui no 28, e há sempre depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta toda a carne aqui é o povo de Israel? Porque nós sabemos que nem toda a carne vai receber o espírito. Não, quando ele fala em toda a carne, obviamente ele não está falando sobre... Como é que eu posso explicar isso? No mundo, é porque, Laura, tem assim, tudo que Deus faz é para toda a gente. Tudo que Ele faz é para toda a gente. A salvação é para toda a gente. Jesus Cristo morreu por toda a gente. Está entendendo? Derramou o Espírito sobre toda a gente. Agora, são todos que vão ser cheios do Espírito? Não, somente aqueles que assim desejarem. Está entendendo? Então, tudo que Ele faz, toda a carne, ou ainda toda a gente, ou Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez para todo aquele que nele crê. Então, Jesus Cristo veio para todos ou só veio para aqueles que nele crê? Jesus Cristo veio para todos. Todos têm a possibilidade de aceitar e de crer em Cristo, certo? Mas são todos que vão ser salvos? Não. Jesus morreu por um ou morreu por todos? Por todos. Mas todos vão ser salvos? Não. Da mesma forma, a gente compreende quando Deus fala sobre o derramar sobre toda a carne. Ok? E de certa forma, derramou sobre toda a carne. Está todo mundo lá, derramou toda a gente. Agora, entre ele derramar e as pessoas serem cheias, é complicado. Aí ele diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu já fui para, acho que 2 ou 3 fins do mundo. Eu já participei de 3 fins do mundo. Eu acho que mais ou menos por aí. O último que eu participei foi dia 27, né? Dia 28. Dia 28, quando a lua se converteu em sangue. Apesar de eu não ver ela gotejando o sangue, mas tinha um grupo de profetas aí dizendo que Jesus ia voltar lá para o dia 29.
E Jesus Cristo não voltou, e eu estava até publicando na internet, porque tinha um monte de gente dizendo, Jesus Cristo vai voltar. É que chegou dia 26, ninguém publicava mais nada, né? E eu não gosto de publicar muita coisa na internet. Caiu o meteorito? Sim. Muitas coisas. E aí, o que acontece? Aí eu disse que é muito sério quando você fala, estipula um dia para a volta de Cristo. É muito sério quando você estipula esse dia, porque você automaticamente, se não cumpre, você se torna falso profeta. Ou você faz que nem o testemunho, a Torre de Vigia, o Thales Russell. Não, foi Thales Russell? Não. Sim, Thales Russell. Que ele disse que Jesus Cristo ia voltar em 1914, e que Jesus ia voltar em 1914, e pelos cálculos dele, ele ia voltar em 1914, nessa volta de Cristo eu não estava. E como Jesus Cristo não voltou, como é que ele saiu dessa, né? Aí ele disse, não, Jesus Cristo voltou, eu não errei não, mas que ele voltou espiritual. Sabe aquela história do rei, né? Do rei vestido, só quem é inteligente consegue ver o vestido do rei, o rei saiu no meio do... Então, o que Thales Russell fez foi exatamente isso aí. Dizer depois que, mas ele veio, mas é que ele veio de uma forma espiritual e você não alcançou essa graça toda de ver, né? Então, foi a saída que ele teve. Agora, como o povo vai sair do dia 29 que o mundo não acabou, nem que Jesus Cristo voltou, e que nem parece que vai voltar ainda até outubro, não sei, mas enfim, não me parece muito, ainda falta algumas coisinhas. Eu acho, não sei, pode ser que ele volte. Não, dia 29 de outubro, vamos esperar a festa dos tabernáculos. 29 passado. Já saímos de setembro. Setembro ele não veio. Né? Enfim, aqueles que aguardavam dia 29 de setembro, como o dia 30 de setembro, para a volta de Jesus Cristo, infelizmente, o grande e terrível dia do Senhor não chegou. Aqueles que fizeram as malas ficaram. Exatamente. Agora vem aquela questão da simbologia. Por exemplo, aqui ele diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que significa essa simbologia de que ele vai se transformar? Não sei. E duvido que alguém saiba o que significa se converter em trevas. Provavelmente o sol, aqui falam escurecer, e a lua ficar em vermelho, quando a gente entende um pouco mais sobre a linguagem profética. Mas a gente não pode determinar que seja, são essas 4 luas de sangue que ocorreu em 2014, porque tem pastores que estão nos Estados Unidos, por exemplo, que estão enriquecendo-se, dando palestras sobre essas 4 luas. E a palestra é coisa fenomenal, é coisa para show da Broadway, é uma coisa muito... e eles falando acerca dessas 4 luas. Pronto, a 4ª lua já veio, nada aconteceu, nenhum meteorito caiu na nossa cabeça, nada acabou com o mundo, o céu não escureceu, não se transformou em trevas, a lua é que ele diz que se transformou em sangue, não sei, porque chama-se lua de sangue. Pronto. Enfim, mas o que vale é que há de ser que de todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 32, será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e no restante que o Senhor chamar. Essa profecia também está muito conectada mais provavelmente, à segunda volta de Cristo. Então, isso está muito conectado ao lado lá, apesar de que todo aquele que já hoje invocar o nome do Senhor, certamente é salvo. Amém? Aí ele continua a profecia. Portanto, porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança.
Israel a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos, vossas filhas, pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos do lagar transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sintim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Vamos embora. Não. O que acontece aqui é uma grande sequência de fatos que vão ocorrer lá no fim da história mesmo do mundo. Lá na segunda volta de Cristo, quando ele fala aqui que vai julgar todas as nações. E todas as nações vão ao encontro vão subir ao encontro. E no vale de Josafá é que o Senhor vai estar sentado julgando as nações. É o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. E diz que diante desse dia, a lua se enegrecerá, o sol enegrecerá, as estrelas não darão mais a sua luz. Então vai ser um grande evento. Quando a gente vai ler o Apocalipse, a gente sabe que esses eventos cataclísmicos é grande. Fala-se muito acerca dessas grandes, digamos, catástrofes e tal, e até é necessário para a renovação do novo céu e da nova terra que virá. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui, essa profecia, ela traz, esse capítulo 3, ele traz 3 blocos, mais 3 blocos de profecias que a gente consegue, pelo menos eu consigo entender, de uma forma separada no tempo. E o que é interessante é que ele fala aqui,
Começa o versículo dizendo: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ou seja, quando o profeta Joel profetizou, se foi, quer seja em 800 ou quer seja em 400, em 500 ou 600 mais ou menos, ele estava, se foi pré-cativeiro ou muito antes do cativeiro, em qualquer das duas posições, Israel ainda não tinha sido espalhado, ainda não tinha tido os cativeiros que teve. E Israel foi espalhado pelas nações em diversos momentos. Nunca vi um povo para ser tão espalhado na nação e crescer tanto, né? E ser espalhado não por um plano interno, como é o caso dos muçulmanos, mas mesmo porque expulsaram-no da sua terra, né? E eles tinham que mesmo ir para a nação. Se você observar Israel hoje, quando você vê o israelita hoje, eles não têm uma cultura propriamente dita de Israel. Não existe uma cultura de Israel. Não existe alimento. Qual é a comida típica de Israel? Não existe. Qual é a música típica de Israel? Também não existe. Quando você vai olhar essas coisas que identificam um povo, não existe. Você olha para Portugal e você diz: qual é a comida típica de Portugal? Qual é a dança típica de Portugal? Qual é a música típica de Portugal? É diferente. Quando você vai para o Israel, não tem. Por quê? Porque o povo foi espalhado em tanta cultura, e é claro que eles acabaram por assimilar tanta cultura, que hoje a comida deles não são comidas originárias daquela época de Jesus Cristo. Muita coisa se perdeu e muita coisa se misturou. Vai para os Estados Unidos, vai comer McDonald's kosher, né? Ou seja, com o boi que foi matado. Mas tem essa misturança, né? essa mistureba toda em cima da sua própria cultura, tentando manter a sua tradição, que é não comer determinados tipos de alimento, mas dentro daquilo que eles podem comer, dentro daquilo das regras da sua comida, eles acabam por misturar-se com as outras culturas. Então, dentro de Israel, você tem comida de todo tipo do mundo. Não, e muito menos não tem uma comida específica que seja, não, isso aqui nasceu em Israel, não. Isso aqui foi modificado pelos judeus. E quando Deus diz que vai juntar Israel, ele não está dizendo que vai juntar a igreja. Isso não é profecia para a igreja. Ele não está dizendo que vai restaurar a igreja. Isso aqui não é profecia para a igreja. Isso aqui é profecia para Israel. E já se cumpriu? Não se cumpriu. Onde foi que Deus esteve no Vale de Josafá, juntando todas as nações e coisou Israel? Então, só um louco para dizer que isso aqui já se cumpriu, ou que é com a igreja. Não existe. Isso aqui ainda vai se cumprir. Isso aqui ainda vai se cumprir. Então, faz parte do futuro. Então, essa profecia aqui de Joel está totalmente conectada com o futuro. Então, se você observa, desde o princípio do livro de Joel, nós vamos ter ali uma profecia que é para o início, para aquela época, para o povo na sua época, uma profecia que se cumpriu ali em Atos dos Apóstolos e consequentemente, vai até os dias de hoje, que é o derramamento do Espírito, né? Deus ainda continua batizando, Deus continua ainda enchendo as pessoas com o seu Espírito Santo, mas agora essa outra parte que fala acerca de um tempo futuro, de um tempo que virá. E esse tempo obviamente, como ele está tratando de Israel, a igreja não aparece nisso aqui. Né? Aparece aqui, quando ele diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, mas ele não fala de igreja. Observa que Deus não fala de igreja em momento nenhum. No Antigo Testamento, a igreja não aparece. E o apóstolo Paulo explica isso como diz, a igreja estava escondida em Deus. É o plano de Deus que estava escondido. Deus não revelou no Antigo Testamento a igreja. Ele até disse algumas coisas, como é o caso do derramamento do Espírito Santo, blá, blá, blá. Mas aqui, e por isso que a maioria da parte escatológica do Antigo Testamento está relacionado com Israel, propriamente dito, e não com a igreja. Muito pouco de escatologia que tem aqui
no Antigo Testamento, refere-se especificamente à igreja, mas com o povo de Israel. Um ou outro, no meio de uma ou outra profecia, é que a gente identifica que diz respeito a nós. Mas até a profecia de Daniel, que era sobre o povo de Israel, até ali a igreja não aparece. Ele dá um tempinho ali, depois da morte de Cristo, e então começa a contar novamente. O versículo seguinte já fala de um processo mais à frente e não inclui ali a igreja, porque a igreja era um plano que estava escondido em Deus. Amém? Então, para concluir, para encerrar, algumas coisas aqui são interessantes para a nossa compreensão das profecias também. Como eu falei, as profecias ela têm um duplo sentido, geralmente. Ela tem um sentido mais literal, ela vai se cumprir, sim, da forma que ela está, mas ela também pode ser utilizada, pode ser pregada, pode ser ensinada como uma lição para a nossa vida. Não deixa de ser uma verdade de Deus. Como, por exemplo, ele diz aqui, diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo usa essa expressão para os nossos dias, não é? Para o momento em que nós estamos passando. Porque quando Deus, né, e aí fala da época que nós estamos, com o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela, no momento de fraqueza, ela está forte. No momento de fraqueza, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo faz vir uma força que a gente não sabe de onde. Meu Deus do céu, que força é essa que tem? É do Espírito Santo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo não pode ser fraca. E outra coisa que ele diz aqui, é que ele faz um chamamento, óbvio, como eu falei, para aquela época, para a época futura, mas ele diz aqui, no versículo 10, forjai espadas das vossas enxadas. Vai ter tempo. O que é forjar a espada das vossas enxadas? Vai ter tempo que a gente está aqui no plantio, que a gente está regando a terra, cultivando. Vai ter um momento em que a gente vai ter que partir para a luta. Tem um momento que a gente vai partir para a luta e aí a gente vai pegar aquela coisa que nós estávamos, aquela ferramenta que nós estávamos, e vamos atacar com ela mesmo na cabeça de um. Então, por quê? Ele diz que nós somos um povo que está lá na agricultura, estamos regando a terra, estamos cultivando, mas tem um momento de guerra, a gente vai guerrear. E o que ele chama é exatamente para essa mudança de atitude. E o próprio Jesus Cristo utiliza também essa expressão para dizer assim, olha, eu disse para vocês que vocês não façam isso, isso, isso. Mas agora eu digo a vocês, quem tiver um, leve outro, quem tiver, leve espada, peça o seu. E essa mudança de atitude, da pacificidade para a atividade, é fantástica dentro do reino de Deus. Então, tem momentos em que nós realmente estamos mais pacíficos, mas tem momentos que nós temos que arregaçar as mangas e partir para frente. E isso é o que nós também podemos aplicar na nossa vida. Então, o que é importante quando a gente estiver lendo a profecia? É importante a gente entender que a profecia tem um cumprimento futuro, é importante. Ela tem um cumprimento futuro, um cumprimento literal futuro, mas ela também traz uma aplicação prática para a nossa vida. Não é porque ela mas ela aqui está querendo dizer aquilo. Não, mas ela pode trazer deve trazer uma implicação para a minha vida. Amém? Alguém tem alguma dúvida? E diz aqui, no versículo... Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Ele diz duas frases que ele diz aqui, 2 versículos que ele diz aqui. Especificamente para o tempo mais futuro mesmo, depois até, inclusive depois do julgamento de Cristo, que está no versículo 18, o tribunal do Senhor. E o versículo 16, que ele diz, olha, o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Olha que coisa mais linda. Saber que nós vamos ter um encontro com o nosso Deus bramará de Sião, e diante do bramido do Senhor, a própria terra responderá, a própria terra estremecerá. E mesmo assim, ele diz que
com toda a sua grandeza, nós sabemos que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não simplesmente lá, quando se cumprir essa profecia, mas aqui para nós, Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus está cheia. Está cheia de palavras a dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso baluarte. E eu fico, Jesus do céu, me dá uma angústia no coração quando eu vejo crente querendo uma outra fortaleza, construindo as suas próprias fortalezas, né? Construindo os seus próprios refúgios, como o apóstolo, como o Jeremias falou, construindo cisternas rotas que não retêm as águas, construindo suas próprias cisternas. A mim, como o Senhor disse através de Jeremias, a mim um manancial de águas vivas me deixaram e constroem para si cisternas rotas que não conseguem reter água. E a gente olha para a igreja, como eu falei logo no princípio, tantas coisas que Deus tem dado para nós, dizendo que se nós formos obedientes, nós vamos receber. E a gente, mesmo sabendo de toda essa obediência, procuramos ainda ser desobedientes, né? Então é muito importante a gente atentar para aquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu falei na semana passada, deixei no ar, e aí eu encerro com isso, que tinha uma coisa fantástica aqui em Joel, principalmente em Joel, que as pessoas falam. Lembra que eu falei isso? Algumas pessoas falam, não sabem o que significa, os levitas cantam até, falam, oram com essa questão, não sabe nem o que significa, mas está orando por isso, sabe nem o que é, mas está orando. É uma palavra, aquelas palavras bonitas, né? Eu não sei nem o que significa, mas fica bonito no meio da oração. Então, eu digo. Mas é uma profecia dita por diversos outros profetas também, profetizado por outros profetas também, e que nessa profecia uma parte dela se cumpriu e a outra não. Provavelmente a outra não. Qual é? Alguém sabe? Enquanto eu bebo água. Já lemos aí. É uma profecia, uma frase inteira. É uma profecia inteira. Alguém? Ninguém? Onde é que você leu plenitude do derramamento? Ah, não. Então, e por que você disse isso? E por que você disse a plenitude do derramamento? O que é isso? O que significa isso? Por que você o que significa isso que você está dizendo? Eu não percebi o que. Não, ele foi totalmente derramado. Deus não dá o Espírito por medida. É um versículo da Bíblia. Hã? Por que a igreja primitiva fez o que fez, depois do derramamento do Espírito, e nós hoje, a igreja hoje está tão... Boa pergunta, Laura. A pergunta de Laura foi por que a igreja primitiva a igreja primitiva fez tantas maravilhas e nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Absolutamente nada também é muito forte, né? Em relação àquilo, Laura, mas não tem nada a ver com o derramamento do Espírito Santo, porque, mais uma vez eu repito, o Senhor diz claramente na sua palavra que Ele não dá o Espírito Santo por medida. O Espírito Santo não veio pela metade, Ele veio completo. O plano de Deus é perfeito enfim. Mas a resposta disso é muito claro, é muito simples.
A primeira questão é por que eles fizeram tantos sinais e maravilhas? Em primeiro lugar, havia uma necessidade muito grande de haver essas profecias. Então, todos os teólogos sabem que, naquele primeiro tempo, não havendo a palavra de Deus, onde eles pudessem se fixar, a verdade do Evangelho tinha que ser mostrada de alguma outra forma. E a forma que era confirmado a pregação, diz o apóstolo Paulo, diz o Lucas no livro de Atos, dizendo que a pregação era confirmada através dos sinais que eles faziam, certo? Milagres e tal, e pronto. Segundo lugar, então por isso que eles faziam tantos milagres, inclusive a sombra de Pedro curava, né? A roupa de Paulo também curava. E era uma manifestação real, não era essas coisas, essas safadezas que tem hoje por aí, de pessoas que inventam que estão tirando o cancro da pessoa, e na verdade comprou foi um coração de galinha ali na esquina, e a pessoa é enganada com esse tipo de safadeza e vai para o inferno. E na verdade, o que acontece, isso é um dos fatos. O segundo fato é que, se a gente olhar para aquela igreja, naquela época, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se envergonhar. Se envergonhar. Mas é se envergonhar mesmo, ao ponto de nem se comparar. Nem se comparar. É uma vergonha. Eu olho para Paulo e eu tenho vergonha de mim. Eu olho para Paulo, eu olho para Tomé, coitado. Eu olho para Tomé e eu tenho pena de mim. Porque eu não chego nem à fé de Tomé. Podem. Os que não eram totalmente... Sim, fale. Quer falar? Aumentar? Porque havia aqueles que seguiam Jesus e eram alinhadinhos ali, mas às vezes até se contavam com o Deus do irmão, né? Alguém o seguiu muito, mas depois deixaram um determinado ponto que... Então, aqueles que realmente viam Jesus como o seu rei, como o seu senhor. Mas também houve muita gente que os próprios senhores da igreja, quer dizer, Sim. esses próprios o condenaram, não é? E o escarneceram e o maltrataram. E ainda agora tive a ver um filme que, onde explica muito bem que Deus não... Ele era amado hoje muito, mas amanhã aqueles mesmos tinham amado, abraçado, beijado e tinham dito: és o meu Deus, o outro disse: fosse preciso, só porque já não acreditavam. Na verdade, na história da igreja, sempre houve, desde o princípio, e a Bíblia é recheada disso, sempre houve todo tipo de gente. Uns com muita fé e outros sem nenhuma fé. Mas o que eu quero focar aqui é principalmente aqueles que eram os líderes da igreja. E esses eram fiéis mesmo, fiéis até a morte. Tanto eram fiéis até a morte que todos os discípulos de Cristo morreram pela causa. Morreram pela causa. Aqueles que tiveram diretamente com Cristo, como os 11 e mais o 12º, que foi escolhido depois, como Paulo, que nunca esteve entre os escolhidos. Todos esses morreram de morte terríveis, menos o João. Menos o João, que morreu de morte morrida mesmo. Mas, diz a tradição, que ele foi lançado, o próprio João, foi lançado dentro de uma coisa de azeite quente, né? De um azeite quente. Então, essa é uma.
Mas, enfim, deixa eu terminar aqui para dar Hã? Fiquei na vergonha. Não, deixa eu terminar aqui o que Laura tá a dizer. O que Laura perguntou. Então, é a vergonha, Laura. Por quê? Porque o povo se entregava de tal forma à oração. Olha, 120 pessoas perseveravam unânimes em oração durante 50 dias. Aqui a gente chama para perseverar 50 minutos. A pessoa... Quando vem? Ou seja, como é que a gente quer hoje se comparar àquela igreja? Exatamente, querer ter o mesmo resultado. Não, eu quero colocar a minha mão e eu quero que a minha roupa... João Paulo, você quer que sua roupa... Quero que minha roupa, colocar em cima do morto, ele ressuscite. Mas quer ser morto, degolado a cabeça... depois tem outra opção, não? Quer dizer, a gente quer os louros, mas a gente não quer o sofrimento que eles passaram. Então a gente vê aqueles... Pedro chegou, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achou digno de ser crucificado como Cristo. Né? Ou seja, e nós somos dignos nem de nada. Somos dignos de nada. Então a igreja hoje ela perdeu o poder porque ela perdeu o interesse em Deus, porque ela perdeu comunhão com Deus, porque ela perdeu em qualidade com Deus. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Serve ainda para os dias de hoje. Serve ainda para os dias de hoje. Então, as pessoas querem resultado. Olha, as pessoas querem resultado de evangelho. Meu Deus do céu, o tempo que eu passo orando, o tempo que eu passo buscando, o tempo que eu passo lendo a palavra de Deus. Tem gente que não consegue passar nem 10 minutos lendo a palavra de Deus. Pessoa que nunca nem abriu a palavra de Deus fora da igreja. Aí chega aqui e diz, eu não sei por que as coisas estão vindo sobre a minha vida de uma forma... Meu filho, primeiro vá ler. Primeiro vai buscar a Deus, depois vai indagar. Então, na realidade, nós perdemos porque nós perdemos o propósito. Nós perdemos porque nós perdemos o propósito. Mas alguém já sabe aí qual era a profecia que vai se cumprir e é maravilhosa? Não? Para encerrar. Não é o versículo 17. Eu nem sei mais onde é que está aqui. É o versículo 23. Do 2. Não, o Joel tem uma diferenciação entre algumas Bíblias católicas e protestantes em questão dos versículos, né? O do 2 termina antes e o 3 vai até o 4. Ele diz no 3, ele diz assim, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Ok, até aí tudo bem. Mas agora e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. O que significa isso? Aquele relógio ali está certo? Faltam 5 minutinhos, né? Um pouco menos que 5 minutos. O que significa essa chuva serôdia e essa chuva temporã, que ele diz que fará descer a chuva, a temporã e a serôdia? O que é isso? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? Laura se arrisca, Laura? Você como levita, Laura? Tem, né, o pessoal assim, faz descer a tua chuva serôdia sobre nós, faz descer, Deus, a tua chuva temporã, Pai.
Sim, meu filho, o que é a chuva serôdia? O que é a chuva... Entendeu? Mas é um nome tão bonito. Mas nós não somos agricultores, não sabemos o que significa a chuva serôdia e a chuva temporã. Né? Até se nós formos pesquisar, é fácil saber. A chuva temporã, eu explico rapidinho, a chuva temporã é aquela que é dada no tempo certo, antes do plantio, para regar a terra e preparar a terra. Essa é a chuva serôdia. Ela prepara a terra para que possa florescer. Se a chuva temporã não vem, a terra não vai ser plantada. A terra não vai ser plantada. E a chuva serôdia é aquela que vem antes da colheita. Antes da colheita que amadurece o fruto. Né? A última chuva ali para amadurecer o fruto. Sabe quem planta milho espera o dia que o pessoal chama de dia de São José para ter a chuva, para se chover naquele dia, pelo menos lá no Brasil é assim, se chover no dia de São José, aqui deve ser contrário. Então, é São João? Não, é de São José para ter milho no São João. São José que é em maio, né, segundo dizem. Né? Se chover nesse dia, então a colheita de coisa vai ser boa. Então, essa é a chuva serôdia, aquela que cai sobre a plantação já pronta, amadurecendo aquela plantação para a ceifa. E aí, João Paulo, o que é a chuva? Só que ele diz que virá a chuva temporã, que é aquela que vem derramar, molhar a terra, preparando a terra para o grande plantio, certo? E vai vir a chuva temporã antes, a chuva serôdia antes da colheita. E se a Oi? Se a chuva temporã foi o derramamento do Espírito Santo, como ele diz aqui, eu derramarei o meu Espírito na sequência, esse foi a chuva temporã, a chuva serôdia, antes da coisa, vai ser algo que seja algo semelhante a isso, pode ser um grande avivamento, pode ser mas é algo que seja alguma coisa semelhante que vai preparar a igreja, apenas a igreja, para o grande dia do Senhor. O que é complicado, o que me dá grande tremor ao falar isso, né? Me dá um frio na espinha, um frio na barriga, uma coisa, dá uma sensação aqui estranha. Existe até, inclusive, alguns falsos profetas por aí que aproveitam-se dessa informação e acabam criando as suas doutrinas, dizendo que a chuva serôdia já vem, o movimento da chuva serôdia, tem umas coisas estranhas aí que falam sobre isso. Mas, na verdade, provavelmente vai haver um grande avivamento, pode ser um grande avivamento, pode não ser um grande avivamento, mas alguma coisa de extraordinário vai acontecer antes da grande vinda do Senhor com a igreja. O grande problema é que nós não sabemos o que é, como ninguém sabia o que era esse derramamento do Espírito Santo. Joel não é o único que profetiza sobre isso. Muitos outros profetas, como, se não me engano, Ezequiel, o próprio Amós, posterior aqui, também fala dessa chuva. Deus dará a sua chuva temporã e a chuva serôdia nesse tempo. Né? Vai falar alguma coisa? Não. Pastor? Fez assim, eu pensei que estava... que vai dar a chuva no tempo certo, a sua chuva temporã e a chuva serôdia, é profetizado em vários outros, e sabemos que essa chuva é correlacionada com o derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã, e a chuva serôdia é alguma coisa que vai acontecer. Eu já falei aqui que a minha interpretação acerca das cartas do Apocalipse, nós estamos vivendo nos dois tempos das duas últimas cartas, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que segue os caminhos de Jezabel e se esqueceu do primeiro amor, aquela igreja que está fria, acha que tem fama que vive, mas está morta, enquanto que a igreja de Filadélfia é aquela igreja em que o Senhor olha e vê que é uma igreja que não tem, que eles, tendo pouca força, guardaram a fé, é aquela igreja que não apagou o candeeiro que havia nela, a luz que havia nela, é uma igreja que permaneceu firme. Então, Deus vai fazer uma separação muito grande entre esses dois tipos de igreja. E não é uma coisa de se espantar, porque Deus já está fazendo isso.
Deus já está fazendo isso. A cada dia mais é chocante a diferença entre igrejas apáticas, igrejas que estão preocupadas com números e não com qualidades, igrejas quantitativas e não igrejas qualitativas, igrejas que estão preocupadas com número, dinheiros e dízimos, daquelas igrejas que estão preocupadas com pessoas, com com almas, né? Algumas igrejas, até alguns líderes, algumas igrejas que são preocupadas, que são medidas pela quantidade de dízimos e não pela qualidade de vidas salvas, pela qualidade de membros. Existem igrejas que, se o pastor não der o dízimo, não conseguir levantar um dízimo suficiente, manter o dízimo no padrão, aquele pastor é automaticamente mudado de igreja. Vai embora daquela igreja. É mandado embora daquela igreja. Por quê? Porque não está dando dízimo. Mesmo que para perder dízimo, muitas vezes, você é obrigado, ou melhor dizendo, para você dizer a verdade, muitas vezes você tem que abrir mão do dízimo. Se você olhar para o ofertante, aquela pessoa oferta muito bem. Aquela pessoa aparenta ofertar muito bem, então eu não vou contra o pecado daquela. Deixa ela pecar, está dizimando, está ofertando. Então, se eu estou preocupado com números, se eu estou preocupado com dízimo, se eu estou preocupado com dinheiro, eu não estou preocupado com o seu pecado. Não dá para fazer as duas coisas. Porque ou eu combato o seu pecado, ou eu requero o seu dízimo. As duas coisas não dá para fazer. Não dá para ganhar as duas coisas. Então, está muito claro isso hoje no mundo, essa divisão. Parece que nós estamos vivendo exatamente nesse divisor de águas. O que vai acontecer, e o que vai fazer essa igreja brotar, o que já está fazendo essa igreja brotar, pastores, líderes se levantando contra o pecado, contra essa safadeza da igreja, voltando no movimento de volta ao caminho do que o Senhor nos mandou, está sendo muito grande. Está sendo muito grande. Nos próximos dias nós estaremos vivendo um grande avivamento. Estaremos vivendo um grande avivamento. Aqueles que querem ser avivados. E até promessa, aviva a Deus, a tua obra no meio dos dias. Então, provavelmente, como eles esperavam receber o Espírito Santo, temos que aguardar e ansiar imensamente por essa chuva serôdia sobre as nossas vidas. Uhum. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Exatamente. Ser, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque assim como aí ele faz a referência aí com o agricultor, como o agricultor espera com paciência a chuva temporã, que é a primeira, a temporã, e a serôdia, assim nós devemos aguardar também com paciência a chuva serôdia. Agora, como eu digo, é a chuva que dá sempre no final da colheita. Segundo em Israel, era a chuva, não sei se aqui tem outro significado, mas a chuva serôdia, a definição de chuva é exatamente a chuva temporã, é aquela que é dada no tempo certo, e a chuva serôdia é aquela que é dada fora de tempo. A definição é essa. O porém é que a chuva temporã é aquela que prepara a terra para o plantio, e a chuva serôdia é aquela que amadurece o fruto, é dada depois que amadurece o fruto próximo da colheita. Em Israel, ela dividia-se entre essas duas. E, obviamente, a serôdia era muito esperada também, tanto quanto a temporã. Então, agora, isso não pode deixar em nós. Não sabemos o que significa essa chuva serôdia, infelizmente não sabemos. Como o apóstolo Pedro não sabia, só veio saber depois que o Espírito Santo desceu, foi o que ele disse, né?
que era o que profetizou o profeta Joel, e não disse antes. Ele apenas leu a concretização daquela profecia. E certamente alguma coisa Deus vai fazer no meio dessa igreja que infelizmente está corrompida, muito corrompida, muito corrompida. A igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira permanece verdadeira, mas no meio dela entrou lobos devoradores. Então, que Deus vai fazer alguma coisa, isso vai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e clamar pela chuva serôdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Claro que quando a gente fala em chuva temporã, não é exclusivamente falamos do Espírito Santo, não é exclusivamente do Espírito Santo. A chuva temporã pode significar também um tempo nosso para que nós, que venha sobre nós, sobre nossa vida. Portanto, orar pela chuva temporã não é, não vou orar pela chuva temporã porque o Espírito Santo já desceu. Não tem nada a ver. Como eu disse, ela tem vários significados e a chuva temporã é a chuva que rega a terra para preparar a terra para o plantio. Amém? Exato. Exatamente. E a chuva serôdia pode vir imediatamente antes de Jesus, antes de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és fiel e santo, Senhor. Em todas as coisas que Tu fazes, ó Deus, nós vemos, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa vida. Deus, nós vemos todas as coisas que Tu fazes por cada um de nós, Senhor. E eu te agradeço pela Tua palavra ministrada. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nossa vida, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a Tua chuva, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, olha para cada um de nós e olha em nós, a igreja, Senhor, que Tu te alegras em ver, Deus. A igreja, Senhor, que Tu te alegras, Senhor, em dizer, é minha igreja. A igreja, Senhor, que Tu te alegras por ter morrido por ela, Pai. A Tua igreja, Senhor, que está ataviada, Senhor, preparada, vestida, Senhor, com seus candeeiros cheios de azeite, Deus. A igreja, Senhor, que está preparada para a Tua vinda, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Pai, o Teu amor, Deus, em nosso coração. Manifesta, Senhor, a Tua vontade dentro do nosso coração. Manifesta, Senhor, o fervor, Deus, pela santidade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o desejo de Te buscar, Senhor. O desejo de ler a Tua palavra. O desejo, Senhor, de amadurecer na fé. O desejo, Deus, de Te buscar continuamente. O desejo, Senhor, de Te conhecer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não venhamos, ó Pai, a nos contentar, Pai, com o evangelho falsificado. Que não venhamos, Senhor, a nos contentar com o evangelho superficial. Que não venhamos, Senhor, a nos contentar com um evangelho qualquer, mas que sejamos, Senhor, restaurados pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Senhor, da pregação, pelo poder, Senhor, que Tu operas, Deus, em nós, através da Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dos quais, Senhor, Tu mostra aos principados e potestades a Tua multiforme graça, sabedoria, Deus. Queremos ser, Deus, essa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que alegra o Teu coração. Queremos ser, Senhor, este povo que não olha simplesmente para si mesmo, Pai, mas um povo que olha para Ti, Deus. Oh Deus, que olha para Ti em meio às nossas decisões, que olha para Ti, Senhor, e mesmo em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas falhas, em meio, Senhor, às nossas atitudes e nossas decisões, olhamos para Ti, Senhor.
Queremos ser a igreja, Pai, que busca a Tua face. Queremos ser a igreja, Senhor, avivada no meio dos dias. Queremos ser a igreja, Senhor, cheia do Teu poder, da Tua unção e do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ser a igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que estará contigo, Pai, ceando nas bodas do Cordeiro. Queremos ser a igreja, Senhor, oh Deus, que prega a Tua palavra, Senhor, em toda a sua plenitude. Queremos ser a igreja que Te honra, Pai, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos ser uma igreja que Te honra com a nossa fala. Queremos ser uma igreja que Te honra com as nossas atitudes. Deus, queremos que o povo lá fora olhe para nós e veja a Tua noiva, Pai. Queremos que o povo lá fora olhe para nós e veja o Teu caráter, Deus, esculpidos em nós. Queremos, Senhor, que a Tua glória resplandeça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor, queremos Te amar, Pai, com todo o nosso coração, Pai. Queremos Te amar mais do que nós amamos as coisas deste mundo. Queremos Te amar mais do que nós amamos os nossos filhos, nossas filhas. Queremos Te amar, Senhor, mais do que nós amamos os nossos cônjuges. Queremos Te amar, Senhor, mais do que nós amamos a nossa vida, Pai. Queremos, Senhor, Te amar. E Te amar, Senhor, significa colocar a Tua vontade acima da nossa, Pai. Colocar a Tua vontade, Deus, os Teus desígnios, Senhor, e a Tua palavra acima da minha vontade, acima das minhas opiniões, acima do meu caráter, acima de todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, prevaleça sobre a minha vida. A Tua palavra, Senhor, prevaleça, Senhor, sobre as minhas ações. A Tua palavra, Senhor, prevaleça, Senhor, sobre as minhas decisões. Que a Tua palavra, Senhor, prevaleça sobre a minha vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva, Pai. Fortalece os joelhos cambaleantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Despede os meus irmãos, Senhor, em perfeita vitória. Que tenhamos, Senhor, uma noite abençoadíssima, Pai. Uma semana vitoriosa, Pai. Deus, abençoa os dizimistas na Tua casa, Pai. Pai, eu Te peço algo pessoal, Senhor. Eu Te faço um pedido pessoal, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, honra com porção dobrada, Pai, aqueles que honram a Tua casa, Pai. Deus, aqueles que trouxeram, Senhor, que estão trazendo dízimos e ofertas na Tua casa, Pai. Faz com que uma porção dobrada, Senhor, venha sobre a vida deles. Senhor, a Tua palavra diz, Deus, que Tu devolverá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Senhor, nós sabemos que este é o mês da festa dos tabernáculos, ó Pai, que está acontecendo em Israel, Deus. Sabemos que Tu, Deus, é quem prover em nossa vida, Pai. Deus, que esse mês, ó Pai, eu Te peço, tudo aquilo, Pai, que os meus irmãos, que os Teus filhos trouxerem à Tua casa, que Tu honre em dobro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada semente, Senhor, triplica na vida desta pessoa, Senhor, que traz à Tua casa. Que neste mês, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê uma porção dobrada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que dizimam e ofertam fielmente na Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, e profetizo sobre a vida dos dizimistas e ofertantes da Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu profetizo, Senhor, que nada faltará na vida daquele que traz os dízimos e as ofertas na tua casa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é um reconhecimento, Deus, de que Tu provê em nossa vida. Não é uma obrigação nossa, Pai. Não é uma obrigação trazer dízimos e oferta em Tua casa, Pai. É uma oferta de amor, Pai. É um desejo de coração, Senhor. É um desejo de amor, Pai, pela Tua obra, de amor pela Tua casa. É um desejo, Senhor, do nosso coração. E eu te peço, Pai, honra este mês, Senhor, com porção triplicada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devolve tudo que for trazido para a tua casa, devolve em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E vamos esse mês orar neste propósito, em cada dízimos e ofertas, que o Senhor este mês venha levantar, venha abençoar as pessoas com porção dobrada, triplicada, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando sobre a vida daqueles que ofertarem na casa de Deus este mês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos em paz, que Deus vos abençoe.